Coração Andarilho, novo livro da Nélida Pinhon, um livro de memórias. E ela está conosco hoje aqui na TV Estadão. Nélida Pinhon, muito obrigado. Muito prazer, obrigada pelo convite. Estamos aqui, eu mais uma vez e o Biratã Brasil, do Caderno 2. Bira, valeu. Nélida, eu vou começar perguntando para você o seguinte. É um livro de memórias. Eu gostaria de saber, uma coisa que sempre tive curiosidade, como é que você escolhe as memórias que você quis contar no livro? Como é que você selecionou as memórias em nível de importância, afetiva, como? De alguma maneira é uma seleção aleatória, mas pautada pelo mundo afetivo e pela certeza do que o que eu desejava registrar era uma espécie de trajetória. A trajetória da menina, a trajetória da mulher, a trajetória da escritora, do ofício de criar, de narrar, né? E é a trajetória da brasileira, porque eu acho que, no meu caso, tudo isso vai se somando. Agora, quando você tem uma vida intensa, e já larga e já longa, né? Você não tem como cobrir a sua vida só se você tivesse detido a sua vida no ar e tivesse... seria um diário, não seria memória. A memória em si, penso eu, é uma seleção do que lhe ocorre ou do que lhe convém contar. Mas, ao mesmo tempo, também permite o enamoramento do que você está fazendo, com o que você está fazendo. Então, eu percebi, cara, eu tenho a nítida sensação, né, do quanto a minha família, a minha origem galega espanhola, não é, foi fundamental para a minha formação intelectual. Eu me dei conta, desde muito cedo, que eu sou uma mestiça, uma mulher de dupla cultura que cada vez eu vejo mais que imbricou, quer dizer, uma está colada na outra. Eu sou produto, então, já de uma cultura aglutinada. Né? Então, eu acho que é isso. Mas por exemplo, uma coisa que eu não desejei era falar, reverenciar conquistas, livros, prêmios, nada disso. Nada disso me interessou. E nem nomes famosos, nem nomes que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, amigos, né? Porque eu comecei a viajar muito cedo e quis o destino que eu esbarrasse com pessoas excepcionais, né? Então, isso eu não quis. Era, vamos dizer, a intimidade da formação. Como é que uma pessoa se forma? Como é que uma pessoa vai consolidando os sentimentos e vai se surpreendendo com o ritmo da paixão. Como a paixão é cega, mas a paixão tem a sua didática também, não é? Então, para começarmos essa nossa conversa, eu tinha essa pauta, né? Estamos no jornal, essa pauta esse registro, a Nélida menina, também levando em conta que eu imagino que a partir desse livro eu tenho a sensação que eu tenho um horizonte muito mais amplo em relação à minha própria pessoa. Muito mais. Eu hoje seria capaz de fazer, claro que seria já um outro livro, mas muito mais amplo e com aspectos diferentes, porque cada mês eu tenho a felicidade de ser afetada por cada dia. O que é muito curioso no livro, se eu relembrar, é quase que uma descoberta, vamos dizer assim, da figura do seu pai. Isso, eu queria que você falasse um pouco disso. Como foi essa descoberta, essa lembrança paterna tão forte? Eu diria que você tocou, talvez, no ponto essencial no que se refere os afetos, né? Porque eu sou, como nós, e vocês serão, porque vocês são mais jovens, eu pertenço a um universo em que as pessoas prorrogaram suas existências biológicas, né? As pessoas vivem muito mais e minha mãe viveu muito mais. Minha mãe viveu até os 85 anos. Portanto, o que ocorre? É um fenômeno que mereceria um estudo ou então uma reportagem. O seguinte, os novos afetos. Os afetos que antigamente durariam 10 anos, 15 anos, porque as pessoas morriam cedo, agora podem durar toda uma vida, 60 anos, 50 anos. E é claro que esses afetos são muito mais cheios de atritos e de divergências e convergências e perplexidades que os afetos de antes. Então, eu vivi com minha mãe, vivemos o afeto juntas, né, cada uma na sua casa, ela até os 85 anos. Ela foi a figura central da minha vida, a partir dos 22 anos. Assim como a figura dos meus avós, né, são figuras
fundacionais. Mas meu pai, porque ele morreu muito cedo, morreu com 53 anos, eu nunca imaginei que pudesse perder um pai. Como é que um atleta praticava esporte, galante, né? me mandava rosas aos domingos a partir dos 15 anos, que tinha adoração por mim e que lamentou que eu tivesse sido menina. Eu até nem sei, às vezes eu me pergunto, será que eu lutei tanto para provar a ele que, sendo menina, eu correspondia ao sonho dele? Né? Porque ele dizia assim, eu quero um menino, Carmen, minha mãe, eu quero um menino e vou lhe dar um presente, eu vou comprar um brilhantinho, um anelzinho para você. Um dia ela não aguentou e disse assim, ô Lino, mas por que essa mania de menino? E ele se rendeu a ela e disse assim, porque eu quero um menino, porque eu quero um filho com nome famoso. Menina nunca poderá. Eu quero que meu sobrenome seja muito respeitado. Bom, então esse homem, que foi maravilhoso, eu conto no livro, né? Havia uma relação entre nós muito ambígua, muito secreta, muito misteriosa, né? Ele pressentiu que eu não seria fácil. Né? Ele, então, é como se ele tivesse cobrado da minha pessoa, afinal, reconhecimento público. E foi o que eu fiz. Eu dei-lhe um rosto, uma imagem, e não sei, no outro dia uma pessoa me escreveu uma carta e disse que ficou comovidíssimo com um determinado capítulo dedicado à figura do pai. O que é o pai na vida de um filho, no caso de uma filha. A importância de um pai na vida de um. Os homens não têm noção, hein? Teriam que ter mais noção da importância da paternidade. O seu nome, Nélida, é um anagrama de Daniel, que foi seu avô. A gente falou... você estava falando agora sobre o seu pai, eu queria saber da influência do seu avô na sua vida. Olha, o avô... Também é uma relação muito afetiva no livro. Muito. Eu até conto no livro, mas assim, foi uma das coisas meio episódio, que foi verdade, há uns 4, 5 anos atrás, eu tenho uma relação muito profunda com o mundo mexicano. Eu ganhei o prêmio Juan Rulfo, sou da cátedra Julio Cortázar, sou da cátedra Alfonso Reis, enfim, de tudo isso. E então, alguns intelectuais mexicanos me ofereceram um almoço na hacienda, daqui a pouco eu digo, que era, antigamente, fora da cidade, hoje foi incorporado ao México, né? Foi um almoço encantador, uns 40. E depois nos dedicamos àquilo que o mundo espanhol diz, a tertúlia, que é uma palavra também lusa, mas nós não a utilizamos. E, de repente, alguém disse, mas você, Nélida, sendo intelectual tão independente, tão atrevida, você é muito ligada à família, você tem a noção da importância da família na sociedade, na formação de uma pessoa. Isso é verdade. Fale-nos do seu avô. Eles tinham muito interesse, achavam engraçado como é que eu falava desse Daniel. Aí comecei a falar, por exemplo, estávamos no almoço, né? Eu falei assim, olha, ele me ensinou, por exemplo, entre outras coisas, devolver pratos, provar vinho, né? Preparar o charuto, né? Eu não fumo, mas nunca fumei. Posso pegar o seu charuto, né? de um galão assim, e preparar, tudinho. Aí eu disse assim, sabem de uma coisa? Eu tenho a impressão que meu avô, sem se dar conta, ele me preparou para ser uma grande cortesã. Aí eu me lembro, sabe por quê? Vocês se lembram do livro da Colette Gigi? Pois é. É uma figura maravilhosa que foi muito importante, porque ele me apanhava sempre em minha casa, né? Eu menina, junto com minha avó amada, e íamos tomar um chá, íamos à cidade do Rio de Janeiro, ele mostrava as fachadas, né? Porque ele também construía, mostrava as fachadas, as imperfeições, a corrente do vento, não é? Íamos aos restaurantes portugueses e espanhóis da cidade, do centro, né? E ele me ensinava a comer, a selecionar prato. Ele, por exemplo, na própria casa, ele me ensinou também muito o sentido da abundância. Eu sou da abundância. Eu espero que o talento nosso seja abundante, né? Então, ele dizia, vinham as travessas, né? Ele dizia assim, porque é preciso que seja assim, porque se não sobrou, faltou. Pensando bem, que ele não queria disputas por uma asa. É verdade. Uma asinha, havia então pelo menos umas 4 asas, né? Ele foi uma figura muito interessante. E falando assim de forma tão natural como nós estamos conversando, ele tinha olhos azuis. Eu até hoje
olho uma pessoa, se a pessoa tem uns olhos azuis, eu olho para ver se eu me emociono. Se alguma coisa em mim vai ocorrer, que eu consiga extrair da memória os olhos azuis de meu avô. Eu busco os olhos azuis das pessoas. Qualquer dia podemos fazer um concurso público. Olhos azuis, olhos azuis. Venham todos para ver se Nélida resgata o azul do avô Daniel. Avô, né? Eu tinha um amor por ele, sabe? Um temperamento forte. Eu sou uma mulher com força, mas eu não tinha esse temperamento. Eu saí mais uma certa doçura ao meu pai Lino, mas com os anos eu estou ficando temperamento muito mais forte. Mas só que eu eu adoro a polidez. Eu acho que quem usava a palavra polidez era a Cecília Meirelles, não é? Num poema dela? É verdade. E falando um pouco ainda mais dessa origem do seu avô, como é que foi a descoberta dessa sua origem galega? Essa ida à Europa pela primeira vez e se descobrir como pertencente a essa... Vocês sabem que eu me lembro, eu também conto no livro, né? O que falavam na Europa. Eu pensava que a Europa era um bairro vizinho com Copacabana. Aí descubro, me fazem descobrir que não. Minha mãe me leva ao passeio público, né? Diante onde tem aquela murada e tem a Baía de Guanabara. E ela disse, minha filha, a Europa é do outro lado, um dia você vai conhecer. Então eu começo a entender que, de certo modo, o romance A República dos Sonhos, que muita gente considera uma épica espanhola, uma épica brasileira, né? Porque é uma soma das culturas e das utopias brasileiras e do imigrante, né? É a grande via minha. Eu percebo que eu só poderia entender profundamente o país meu, ser a brasileira que eu aspirava a ser, fazendo o caminho de volta. A minha via láctea diferente, a via marítima. Então, essa descoberta foi excepcional. Eu fui levada para a Espanha, essa viagem afinal aconteceu quando eu tinha 10 anos. Vocês não têm ideia o que representou a viagem, os preparativos para a viagem. Minha mãe foi ao Leblon, na rua Humberto de Campos, né? Eu não sou nenhuma Matusalém, mas havia burros e cavalos na rua Humberto de Campos, no Leblon. E havia uma espécie de um galpão para você mandava fazer malas. Minha mãe encomendou as malas, né, por orientação do meu pai, e uma também delas, que até hoje eu tenho uma nostalgia, uma mala que se abre, um armário com gavetas, que aparece no filme do Fellini, né, daquela da ópera, do barco, a Nave Var. A Nave Var. Bom.